Agora você está ao vivo. E aí a gente dá. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma live hoje da Gastromed. E nós pensamos em trazer. Oi, doutor Hamilton. Obrigado por estar junto com a gente. Oi, Cibele, tudo bom? Thaís também. Obrigado. Então, hoje nós pensamos trazer para vocês algumas... Opa, Edson, boa noite. Trazer algumas informações sobre um procedimento muito recente. Eu diria que na medicina, coisas que começaram há uns 2, 3 anos, talvez 4, são muito recentes, muito recentes. Então, na Gastromed, a gente vem fazendo esse procedimento há cerca de 2 ou 3 anos e o doutor Leandro com a doutora Eliana estão conduzindo isso daí com grande habilidade e a gente tem tido resultados bastante animadores. Então, a gente pensou compartilhar isso com vocês. Eu acho que tem muitas dúvidas, todos nós temos dúvidas, queremos saber detalhes e nada melhor do que uma conversa, né? Conversando a gente se entende melhor e aproveitando esse Covid aí que tá todo mundo em casa, né? Podemos esclarecer isso daqui de uma maneira... a doutora Eliana chegou agora. Doutora Eliana, acabei de elogiá-la, viu? Leandro acenou. Cadê o Leandro? Isso. O doutor Leandro está entrando já, né? Aguardando ele. Acho que ele está penteando, está fazendo o penteado, está se arrumando aí. Fez a barba, Não passou fiz, não. batom, tirou o pó, Não, a colocou barba esqueci, a base, né, Leandro? esqueci de passar. Porque o brilho já é muito grande, então diminuiu o brilho. Leandro, quantos anos faz que a gente faz isso? Faz mais de 2 anos, não é? Já estamos indo para o terceiro ano, né? Começamos em 2017, no primeiro caso. Logo que a Anvisa autorizou, né, esse procedimento, o material no Brasil, né? 6 meses depois a gente já começou a fazer, né? Começou a fazer, né? Esse procedimento tem um grande amigo, ex-residente, ex-pós-graduando nosso, que desenvolveu esse método. E ele era um dos grandes cirurgiões desse país, que é o doutor Galvão. E ele gostou muito da endoscopia, desenvolveu esse método, e ele hoje em dia é um grande pesquisador e um grande divulgador desse método. E, evidentemente, pela afeição e amizade que nós temos, nós confiamos nisso e fomos estudar, fomos aprender isso. E hoje em dia, o Leandro, o doutor Leandro Barque, junto com a doutora Eliana, na Gastromed, estão desenvolvendo esse método, aplicando esse método, e a gente tem resultados animadores, né? Então, nesse sentido que a gente quis marcar esta reunião, para tirar dúvidas, para explicar melhor, para transmitir aquilo que a experiência
nos ensinou. E hoje em dia a gente aplica com muita segurança esse método e estamos muito contentes com os resultados. Mas nós vamos desenvolver isso daqui, estamos esperando um pouquinho. Estou aqui com a minha diretora de live, a doutora Silvia Gurgel, que está nos orientando, e o meu orientador, doutor Erlan. Então, eles estão nos assessorando para a gente desenvolver essas lives aí e tentar transmitir aquilo que a gente aprendeu. O André entrou, quem mais? Cibele Zali está entusiasmada. A Cibele Zali é a nossa nutricionista, junto com a doutora Fabiola, e para o procedimento, qualquer procedimento bariátrico para dar certo, a gente tem que se agarrar, no bom sentido, nas nutricionistas e eu diria também nas psicólogas, né, Leandro? Sem dúvida. Eu acho que dá para iniciar. A minha diretora está dizendo que nós podemos iniciar a live, Leandro. Vamos embora, então. Eu acho que você poderia, então, dar uma explicadinha para nós e dizer o que é esse método, na verdade, o que é a gastroplastia endoscópica. Muito bem. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aí presente, assistindo, agradecer a presença de todos, né? Dar os parabéns para os nossos residentes que têm essa iniciativa de divulgar informação nesses tempos de pandemia, né? O empenho deles em se manter atualizados e também permitir que os outros adquiram conhecimento é muito legal. A gente resolveu falar sobre a gastroplastia endoscópica porque é impressionante o número, a procura que a gente tem tido por esse método, né? E o pessoal escuta muito, já chega e fala que quer fazer a bariátrica por endoscopia, né? Então, para a gente começar, esse método foi divulgado, né? Foi criado mais ou menos em 2012, 2013, quando começaram a surgir as primeiras publicações, uma série de casos de 20, 30, 50 pacientes. E os resultados foram se mostrando bastante animadores, né? Inclusive com uma perda de peso satisfatória e uma perda de peso sustentada também. Por se tratar de um método endoscópico, né, talvez o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, frisar bastante, né, a gastroplastia endoscópica não é uma cirurgia. Ela não é considerada um procedimento cirúrgico. Como o próprio nome diz, ela é um procedimento endoscópico. Então, é bom que fique isso muito claro, porque às vezes as pessoas... É comum, né, quem faz cirurgia bariátrica, quem é operado, falar, eu fiz bariátrica, eu coloquei balão, e aí a pessoa acha que a perda de peso vai ser mais ou menos a mesma coisa do que uma cirurgia bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, o procedimento cirúrgico, ele é mais agressivo e ele é mais, digamos, eficaz no sentido de perda de peso, e ele é mais indicado para pessoas com mais obesidade, né? A gastroplastia endoscópica, ele é um método diferente do balão intragástrico, né, que também é um método endoscópico para perda de peso, que é um método temporário. A gastroplastia endoscópica, ela foi criada para ser um método definitivo e duradouro. E é o que a gente tem observado, pelo menos nos nossos pacientes, nesses últimos 3 anos que a gente tem, quase 3 anos que a gente está fazendo, né? Em outubro a gente completa 3 anos. Então, o método, como é que ele funciona, né? Ele é feito em hospital, que a gente chama hospital dia, né? Porque ele não requer internação prolongada. Geralmente 12 horas de internação é o suficiente. No entanto, ele é um método mais demorado que o balão intragástrico. O balão ele demora por volta de 20 minutos para ser realizado, e a gastroplastia endoscópica é um procedimento mais longo, que dura em torno de 1h30, mais ou menos. E por esse motivo, ele é feito sob anestesia geral. A gente não pode, durante o procedimento endoscópico, ficar sedando o paciente muito tempo com risco, né? Então, para ter uma segurança maior, ele é feito sob anestesia geral em ambiente de hospital dia. A ideia dele foi, quando surgiu, foi tentar imitar, né, mimetizar a cirurgia gastrectomia vertical, ou sleeve gástrico, que é feito por cirurgia, onde nesse método a gente grampeia o estômago e deixa o estômago parecendo um tubo.
Porém, nesse método, o estômago ele é removido, ficando mais ou menos com apenas 20% da capacidade. Então, é uma cirurgia, digamos, uma amputação, seria uma ressecção do estômago. E a gastroplastia endoscópica, para se tentar, né, chegar aos resultados próximos a isso, a ideia foi fazer uma aplicatura, né, uma sutura, uma costura por dentro do estômago, como se a gente fizesse uma barra no estômago, né, para diminuir o diâmetro do estômago e evitando, sim, uma ressecção do estômago, que também a gente sabe que pode também gerar problemas de complicações. Então, é um método bastante seguro, porque ele evita uma ressecção de órgão, né? O órgão não é removido, ele é simplesmente amarrado por dentro. Por que a gente consegue comer bastante, né? Por que a gente consegue ir numa feijoada e comer 2 pratos, consegue ir no rodízio, né? O pessoal gosta de rodízio de carne, rodízio de pizza. Porque o nosso estômago ele tem essa capacidade elástica, né? Ele tem músculo, ele tem essa capacidade de distensão. A gente vai comendo e o estômago ele vai distendendo. Quando a gente faz a gastroplastia endoscópica, o racional, né, a ideia qual é? É fazer uma amarração do estômago por dentro, impedindo essa capacidade dele de se distender. Então, a gente vai diminuir o calibre do estômago, ou seja, a quantidade de comida que vai caber dentro do estômago é menor, e a gente também vai impedir que esse estômago tenha essa capacidade de se distender e receber mais alimento. Então, ele tem esse efeito restritivo na quantidade de comida que a gente come, ou seja, a gente come uma menor quantidade de comida, né? E a gente já se sente saciado, já se sente satisfeito, porque o estômago já ele fica repleto. Então, esse é o princípio desse procedimento é esse. É fazer uma restrição na capacidade de distensão do estômago, na capacidade de recepção de alimento. O que a gente tem observado também, alguns estudos têm mostrado também, que além de ter esse efeito restritivo, existe também, apesar de ser pequeno, não é comparado a uma cirurgia bariátrica mesmo, mas existe também um efeito pequeno, um efeito metabólico pequeno, principalmente com uma redução na produção do famoso hormônio da fome, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que chama grelina, né? Que é produzido pelo fundo do estômago. Então você está dizendo, Leandro, que fazendo esse procedimento a gente vai ter relativamente menos fome, né? Menos Sim. fome, menos vontade de comer, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos lembrar que nós não estamos falando de uma cirurgia, estamos falando de um método endoscópico. Então, a perda de apetite não é igual a uma cirurgia bariátrica, mas ela é existente, né? A redução daquela fome que a gente tem, ela é o que presente, ajuda muito, né? o que ajuda O bastante. fato de não ter fome, eu acho que o fato de diminuir a fome, né? Sim. A vontade de comer, acho que não, né? Comer. Vontade a gente tem, mas reduzir a fome acho que é importante, né? Sem dúvida. É importante, isso ajuda muito. E a pessoa também, você falou, eu entendi, que ela fica satisfeita com uma menor quantidade de alimento, é isso? Na verdade, o racional, né, é exatamente esse. Ou seja, a pessoa, ela quer comer, então ela vai se alimentar, ela está habituada a comer aquela quantidade de comida, e aí quando ela vai comer, ela não consegue comer o prato que ela estava acostumada a fazer, porque ela vai comer uma menor quantidade do alimento e vai se sentir saciada e vai parar, e não vai precisar mais comer, né, do jeito que ela estava habituada. Agora, uma coisa muito importante que o senhor falou no começo, né, associar o procedimento, independente do procedimento que vai ser feito, se é um balão intragástrico, se é uma gastroplastia endoscópica ou se é a cirurgia bariátrica, todos os métodos eles requerem um comprometimento e uma participação intensa do paciente. Se o paciente não estiver comprometido, independente do método que ele vai fazer, ele está fadado a ter sucesso. Então, é extremamente importante. Isso que você está falando é muito importante e vale para qualquer procedimento de emagrecimento. A gente tem que se agarrar na nutricionista e na psicóloga. Tem que se agarrar mesmo, porque a gente fraqueja. Não importa a muleta que a gente vai usar, se é cirúrgica ou se é endoscópica. É uma muleta para a gente poder ter menos fome e para a gente se saciar com menor quantidade de alimento. Mas a gente fraqueja, né? A carne é fraca. Então, o Leandro pode dizer melhor do que eu que a cervejinha é dura. Você olha para aquela cervejinha gelada, assim, você diz... muita tentação. É muita tentação. É muita tentação. Quando a gente fraquejar, eu acho que tem que ligar
vir para a Gastromed, falar com a nutricionista, falar com a psicóloga, sabe? O tratamento tem que ser completo. E é isso que a gente quer oferecer para vocês. A gente quer oferecer não só um procedimento menos agressivo ou menos traumático, mas um conjunto, um tratamento completo que lhes dê segurança e que permita um emagrecimento sadio. O que eu queria lhe perguntar é assim, explicar para o pessoal quem pode fazer esse procedimento, quem que deve não, quem que pode. Tá. Olha, a questão de poder... eventualmente, tem muita pergunta de IMC, né? Sim, nós vamos falar. Aqui é bem característico falar querer é poder, né? Na verdade, é rara a gente ter uma contraindicação em se fazer a gastroplastia endoscópica. É óbvio que uma pessoa que não tem obesidade não tem indicação de fazer. Ou que ela, pelo menos, não tem um sobrepeso importante. Aquela pessoa que já operou o estômago... Isso que você falou agora, Leandro, é importante. A pessoa, para fazer a gastroplastia endoscópica, então, não precisa ter obesidade mórbida. Sobrepeso, um peso, vamos dizer assim, excessivo, que não chega à obesidade mórbida, permite fazer, é isso? Exatamente, só retomando, então, assim, quem não pode fazer é quem já, por algum motivo, já tem alguma operação no estômago, já tirou um pedaço do estômago, já fez uma cirurgia bariátrica, né? A gente recebe, às vezes, bastante paciente que já operou, fez um bypass gástrico há 10, 15 anos e, por algum motivo, teve algum reganho de peso e eles voltam ao consultório para perguntar se eles podem fazer a gastroplastia endoscópica, né? Então, existe uma possibilidade de fazer, às vezes, um ajuste da anastomose, da costura, mas não o procedimento como ele é descrito, como diminuir o estômago por dentro. Então, assim, o método ideal, as pessoas que mais se beneficiam, que têm um resultado melhor, são aquelas pessoas que têm um sobrepeso. E o sobrepeso, o que é, né? Se a gente lembrar lá do IMC, o índice de massa corpórea, é aquela pessoa que tem o IMC entre 25 e 30, que ela tem um sobrepeso. E aquela pessoa que tem a obesidade grau 1, ou seja, aquela pessoa que tem o IMC entre 30 e 35. Talvez esses pacientes são os que mais têm a resposta, porque a quantidade de perda de peso que eles têm que perder não é igual a um paciente com obesidade mórbida. No entanto, nada impede que uma pessoa com obesidade mórbida, que por algum motivo tem algum pavor de cirurgia, não quer ressecar o estômago, né, tem medo das complicações da cirurgia bariátrica, que não são desprezíveis, são pequenas, mas não são desprezíveis, ela pode sim fazer a gastroplastia endoscópica, mesmo sabendo que talvez não seja um método mais ideal para aquela pessoa. Então, se a gente analisar qual seria as pessoas que estariam da faixa de IMC com maior indicação, seriam aquelas pessoas com IMC entre 30 e 35, ou seja, a obesidade leve ou a obesidade grau 1. Essas são as pessoas que têm aquele maior benefício. Por quê? A perda de peso, em geral, da gastroplastia endoscópica, a média, né? É óbvio que tem pessoas que ficam acima da média e tem pessoas que ficam abaixo, mas a média da perda de peso gira em torno de entre 18% e 20% do peso da pessoa. Então, tem uma pessoa que pesa 100 quilos, ela vai perder ali 20, 22 quilos, né? E aí a gente considera um resultado dentro do esperado. Né? E Leandro, eu acho que era importante também dizer o seguinte, a dieta. Todo mundo quer saber se vai sair do procedimento e vai comer. A ideia, eu acho que não é essa. A ideia é justamente permitir que a gente coma menos e escolha os alimentos. Então, qual é a dieta que é recomendada no pós-operatório da gastroplastia endoscópica? Então, relembrando que para a gente explicar o pós-operatório, é imprescindível o acompanhamento da nutricionista e é imprescindível o acompanhamento da psicóloga, porque a ansiedade, né, é um mal do século XXI. Né? A ansiedade, a maior parte das pessoas acabam descontando a ansiedade na comida, né? Então é importantíssimo o acompanhamento que a gente chama multidisciplinar.
Da mesma maneira que aquela pessoa que coloca balão, aquela pessoa que faz cirurgia bariátrica, existe uma dieta específica. Você vê E ela vai ficar em torno mais ou menos de 10 a 15 dias após o procedimento, se alimentando só de líquidos e caldos. Líquidos ralos, líquidos coados, ou seja, vai tomar água de coco, vai tomar chá, vai tomar gelatina, vai tomar os caldos de proteína, que são importantes, né? São caldos que são feitos à base de carne, caldos que são feitos à base de frango, de peixe, né? Vão tomar os suplementos de proteína nesses 10 primeiros 10 a 15 dias. Mas o paciente começa já a tomar os líquidos imediatamente após o procedimento, não é isso? Diferente da cirurgia bariátrica, que leva alguns dias para poder se alimentar. Nesse caso, a gente pode alimentá-lo logo em seguida. Em geral, exatamente. Em geral, a gente costuma fazer o procedimento na parte da manhã. Depois que o paciente ele volta da anestesia, ele está mais acordado, já levantou, já foi ao banheiro, né, já está se sentindo bem desperto, ele já pode iniciar a ingesta de caldos, de líquidos, de água, de gelatina, de Gatorade, de água de coco, e já é liberado para ele tomar assim, 3 a 8 horas depois do procedimento. Inclusive, a gente encoraja e estimula para que eles façam isso, porque isso ajuda também a aceitação mais rápida, né, dos líquidos, né? Então ele fica nessa dieta mais ou menos de 10 a 15 dias, nessa dieta estritamente líquida, e a partir desse momento a gente começa a introduzir então as dietas que a gente chama de dietas cremosas. Ou seja, ele vai pegar ali um legume, vai bater no liquidificador, vai coar, vai poder tomar um suco de laranja, que é um pouquinho mais espesso, né? E aí ele vai ficar mais ou menos nesse mesmo período mantendo os líquidos ralos com uma dieta um pouco mais cremosa, que também vai durar mais ou menos uns 10 dias. A partir desse 20º dia de procedimento, ele vai para uma dieta mais espessa, né, mais pastosa. Um purê, um mingau, até eventualmente com um arroz bem mole, ele já pode se alimentar. E depois, mais ou menos de 30 dias, a gente começa a liberar para a comida normal. Com carnes bem moles, frango, peixe, macarrão. E a quantidade, com certeza, que a pessoa vai começar a comer é muito menor. E Leandro, uma dúvida. Pacientes com refluxo, eles podem fazer esse procedimento? Essa é uma ótima pergunta e a gente recebe bastante paciente que tem doença do refluxo, mas que a doença do refluxo está relacionada à obesidade, né? Então, ele precisa tratar a obesidade para melhorar do refluxo. Então, às vezes, a grande parte das causas de refluxo está relacionada ao excesso de peso. Então, ele fazendo o procedimento e emagrecendo, o refluxo vai embora. A gente não tem notado, da mesma maneira que existe no sleeve gástrico, né, que é a cirurgia, aquela que você corta o estômago e deixa o estômago com tubo, a gente não tem encontrado a mesma incidência de refluxo, aquela pessoa que não tinha refluxo e que começa a ter refluxo depois do procedimento. Inclusive, uma outra pergunta que os colegas sempre têm, né, e até os pacientes têm, quando eles têm a famosa hérnia de hiato, né, uma hérnia de hiato que tem ali a transição do esôfago com o estômago numa posição fora do normal, que pode causar refluxo, também não é um impeditivo de fazer o procedimento. É óbvio que existem hérnias de hiato que são gigantes. Tem pessoas que têm, eventualmente, grande parte do estômago dentro da cavidade torácica, dentro do tórax. Então, nesse caso, com certeza, o procedimento não é indicado. Mas pequenas hérnias de hiato de 2, 3 centímetros. Inclusive, ontem, o paciente que a gente operou ontem, a gente fala operar, mas não é uma cirurgia que fez o procedimento ontem, ele tinha uma hérnia de hiato de 3 centímetros com refluxo. E nós fizemos o procedimento nele com toda a segurança e com toda a tranquilidade. O paciente, no balão, a gente sabe que depois de colocar o balão, nas primeiras 48 horas, 72 horas, o paciente tem muito vômito. Tem muito vômito e com o balão a gente tem, de fato, refluxo porque tem uma estase gástrica. Na gastroplastia endoscópica, tem esses vômitos, tem esse refluxo? O que a gente, como eu faço os 3 métodos, né? Eu
coloco o balão, eu faço a gastroplastia endoscópica e faço a cirurgia bariátrica. O que a gente percebe é que se a gente for comparar a incidência, né, de efeito colateral, se a gente pode chamar assim, ou seja, o que o paciente vai sentir logo após o procedimento, a gastroplastia endoscópica é um método que dá menos efeito colateral, sem dúvida nenhuma. O paciente de balão, para quem já colocou isso é balão, importante. sabe mais que o confortável que o balão, né? É mais muito mais, confortável que o balão. sem dúvida, é muito mais confortável que o balão. O balão, tem pessoas que a gente coloca, é raro, mas a gente coloca hoje, ele depois de um dia ou 2 dias, ele volta e pede, pelo amor de Deus, para tirar, porque ele não aguenta. Que é muito desconfortável no começo, né? Falando em não aguenta, esse procedimento é reversível? Essa é uma pergunta também boa. Eu nunca tive que desfazer esse procedimento. O que a gente tem encontrado na literatura é que quando existe, por algum motivo, que esse procedimento tenha que ser desfeito, ele não dá para ser desfeito por endoscopia. Porque o estômago, a aderência que se faz no estômago, né, com a sutura, é como se fosse uma cola, né? O estômago, a parede do estômago cola com a parede do estômago. Então, o que a gente vê descrito é que quando, por algum motivo, tem que ser desfeito esse procedimento, que acho que são extremamente raros, ele tem que ser feito por cirurgia, por videolaparoscopia. Uma outra pergunta que o pessoal faz muito, né? Tá bom, eu vou fazer esse procedimento e se no futuro eu vou emagrecer, e se no futuro eu engordar de novo, o que eu faço? Pode acontecer? Eu falei, sim, pode. Até com cirurgia bariátrica, tem uma pequena porcentagem, 15 a 20% dos pacientes que reengordam, né? Imagine com um procedimento endoscópico. Fazer a gastroplastia endoscópica não impede que você faça, se houver necessidade no futuro, nova gastroplastia endoscópica, ou seja, você pode fazer uma replicatura e você também pode, eventualmente, fazer cirurgia bariátrica. Então, fazer a gastroplastia endoscópica não tira outras possibilidades futuras que você possa, eventualmente, precisar, né? Então, esse também é um ponto positivo do método. Em relação a o que o paciente pode sentir, o que eu posso sentir, né? E o que geralmente ele sente no primeiro dia? Sente um pouco de desconforto, porque como o procedimento ele é feito, ele demora mais ou menos 1h30, né? Então a gente tem que insuflar aquele estômago com bastante gás. Apesar de a gente colocar o gás carbônico, que ele é altamente absorvido no corpo, a pessoa sente um estufamento importante no período imediato, ali quando acorda. Por isso que é importante, depois que faz esse procedimento de caminhar, levantar, para poder esses gases irem embora. E a outra coisa é vômito. O paciente pode ter vômito. E o que assusta... Não tem vômito, né? Ele pode ter vômito. Tem dor? Dor só quando acorda, né? Por causa dos gases. Depois não tem dor. Dor de gases, né? Barriga dor de gases. cheia. Exatamente. E a outra coisa que ajuda. Isso. E a outra coisa que quando ele vomita, o paciente se assusta, às vezes, porque vomita sangue, né? O estômago, ele é muito irrigado. Nosso estômago, pela fisiologia dele, né? Para que ele serve, existe muito vaso de sangue nele. Então, quando a gente dá ponto nesse estômago, ele pode ter um sangramento ali, que é normal do procedimento, faz parte do procedimento. E tem alguns pacientes que às vezes ligam e falam, doutor, vomitei sangue, tô desesperado. Não, acontece mesmo com frequência vomitar sangue quando vomita, porque quando você passa ponto no estômago, ele tem essa possibilidade de sangrar um pouquinho. Mas isso é autolimitado, você não precisa se preocupar, isso é um sangramento, é um sanguezinho que fica ali no estômago, que precisa pôr para fora, porque dá enjoo. E não abre os pontos quando vomita, né? Não tem como esse fio arrebentar, ele é muito forte, o fio. O fio, ele é muito forte. Não tem como arrebentar. E assim, eu fiz o balão, emagreci, estou feliz. Só que, evidentemente, tirei o balão e voltei a engordar. Quanto tempo, depois de retirada o balão, a gente pode fazer isso? Porque quando a gente coloca o balão, o estômago fica inchado e a parede dele fica mais grossa. Então, por exemplo, quando tira o balão para fazer cirurgia bariátrica, é pelo menos 90 dias. E para fazer a endoscópica, é a mesma coisa? O estômago, ele tem músculo, né?
Tem músculo nele. Então, quando você coloca o balão, ele faz musculação, porque ele quer saber o que está ali, ele fica contraindo e tal. Então, ele fica hipertrofiado mesmo, né? É normal. E aí, quando você vai fazer um procedimento, você tem que esperar um período para isso desinchar mesmo. Em média, 60, 90 dias, pelo menos, para poder fazer a gastroplastia endoscópica com segurança. Então, tem que esperar realmente. Aí, bom, você acha que já falou que depois desse procedimento, eventualmente, se tiver reengorda, a gente pode até fazer uma cirurgia bariátrica, né? Depois, caso haja reengorda, né? Uhum. O sucesso, evidentemente, eu quero insistir nisso daqui, é aproveitar a equipe multidisciplinar, a nutricionista, a psicóloga, o médico, para ter um resultado excelente. Mas, além da alimentação, é necessário usar também vitaminas? Um suplemento? As pessoas acham que tomar vitamina é porque ela não está se alimentando direito, né? Eu não estou comendo direito, vou tomar vitamina. Na verdade, se o nosso corpo entende que está faltando vitamina, ele vai tentar estocar tudo que ele tem, e é o que a gente não quer numa situação dessa. Então é importante, na fase aguda de perda de peso, que são nos 6 primeiros meses, né? Pelo menos na gastroplastia endoscópica, é também fazer uso de vitamina, de aporte. Não existe nenhuma dificuldade na absorção dos alimentos que a pessoa ela vai comer. Por onde a comida vai, é exatamente igual. Não tem nenhuma mudança. Mas a gente encoraja e estimula que o paciente, nessa fase, né, de perda de peso, tome vitamina para tentar, entre aspas, enganar o corpo, né, dizendo que tem bastante vitamina, que está tudo bem, que ele pode perder peso e que não está tendo nenhum problema. Então, a gente recomenda que sim, que use da vitamina. Tem umas perguntas aqui. Uma delas é o seguinte: se é mais comum as pessoas engordarem após balão ou após gastroplastia? Então, eu vou me permitir responder, porque o balão, no momento que você retira o balão, você não tem mais nenhum freio. Você está livre e solto, ou solta. E há necessidade de aproveitar o balão para tentar uma reeducação nutricional, mas evidentemente que a probabilidade, a taxa de reengorda após balão é maior do que da gastroplastia endoscópica, que é um método, como o Dr. Leandro mencionou no início, é um método definitivo. Ele costura o estômago e reduz o tamanho do estômago. Então, tem que, como é que chama? A resposta é que a reengorda é muito menor do que com a gastroplastia, né? E aí, a pergunta é o seguinte: o doutor Hamilton está perguntando se é possível fazer na Gastromed. Então, é isso que o doutor Leandro, eu, doutor Hamilton, a Silvia, o Erlan, todo mundo estamos trabalhando para começar a fazer na Gastromed com mais conforto para o paciente e não ter necessidade de internação hospitalar. Não é isso, Leandro? Exatamente. A gente já tem praticamente quase tudo pronto para poder fazer na Gastromed, já tem um carrinho de anestesia, já tem todos os equipamentos, mas é uma questão ainda de alguns detalhes para a gente poder fazer esse método com segurança, né, para os pacientes, que é o mais importante, né, a pessoa fazer, ter segurança que vai ficar tudo bem, e é o que a gente vai garantir, sem dúvida. Em relação Tem mais uma pergunta sobre o quê, Silvio? Complicações. Quais são as complicações do procedimento, ou eventuais complicações, se são frequentes, se não são? Não, complicação é muito raro. Além das complicações relacionadas à anestesia, né, que também são extremamente raras, mas que eventualmente pode acontecer. Em relação especificamente ao método, o que mais ocorre com frequência é sangramento. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente passa aquele ponto no estômago,
não é incomum ter um sangramento ali que geralmente é autolimitado, ele para sozinho, não precisa fazer nada. Então é muito raro a pessoa ter uma hemorragia que não vai parar. Então nunca viu acontecer, existe reportado na literatura. A outra coisa que pode acontecer é uma perfuração do estômago. Porque a ideia do método qual é? É amarrar o estômago, a parede toda do estômago. Não adianta a gente só dar ponto na parte interna do estômago, né? Na camada mais interna. Então, o método ele foi feito para fazer uma sutura, uma costura na parede total do estômago. E pode acontecer de ter perfuração do estômago, microperfuração, ou seja, aquele gás que a gente está colocando ali no estômago para poder distender o estômago, né? Que é do jeito que é feita a endoscopia, aquele gás pode ir para dentro da barriga, dentro da cavidade abdominal. Mas, felizmente, também, quando isso acontece, ele na imensa maioria das vezes, ele é autolimitado. Porque mesmo depois você vai amarrar o estômago, né? Então, não vai ter problema. Ele é absorvido, eventualmente você dá um antibiótico. Então, é um método muito seguro. É um método bem, bem seguro mesmo. E complicação muito vômito bom também, né? Quando você mexe no estômago, né? Ele não é comum, mas ele pode acontecer, porque o estômago, você mexe nele, ele pode dar enjoo, né? Com certeza. E que preparo que a gente precisa para poder realizar esse procedimento? Bom, primeiro tem que passar por uma avaliação médica, né? Ver se entender o motivo da pessoa, por que ela quer fazer aquilo, por que ela escolheu aquele método, o que ela já fez para tentar emagrecer, né? Precisa entender qual que é a razão. Uma vez, e ver se ela tem a indicação, como eu falei no começo, né? Aquela perda de aquele IMC dentro do esperado. Explicar quais são os benefícios, né? E aí você vai solicitar os exames para fazer o procedimento. Basicamente, são os exames que a gente usa para fazer uma cirurgia mesmo, né? O exame de sangue, uma avaliação, dependendo das doenças, das comorbidades que a pessoa possa ter, uma avaliação com um cardiologista, dependendo da idade, por causa da anestesia. Eu sempre gosto de fazer uma endoscopia antes do dia do procedimento, para saber se aquele estômago está tudo legal com ele, se existe alguma gastrite que precisa ser tratada antes, né? E aí você já pode tratar antes. E basicamente é isso. É uma avaliação pré-operatória, pré-procedimento, com exame de sangue, dependendo do paciente, cardiologista e uma endoscopia. Precisa fazer manometria? Não. Não é um método que a gente faz a não ser que o paciente tenha alguma queixa de refluxo importante. Aí a gente está vendo para tentar identificar alguma doença, mas de uma maneira geral, não. Não precisa fazer manometria do esôfago. Não precisa fazer, não. A menos que o paciente tenha queixa de disfagia, ou se ele tiver algum entalo, alguma coisa, precisa ser investigado. Né? A gente não tem feito. Né? É importante realçar aquilo que você falou, de fazer uma endoscopia prévia e também fazer todos os exames e fazer uma ultrassonografia. Pacientes, às vezes, com excesso de peso, têm cálculos na vesícula biliar, então a gente tem que fazer. Todas essas avaliações a gente faz sempre na Gastromed, a gente tem condições de fazer tudo isso daqui. A gente faz uma avaliação completa, como se fosse uma cirurgia clássica, né? Mas chamamos mais uma vez a atenção que esse procedimento é endoscópico. Endoscópico, a recuperação é mais rápida, a realimentação é precoce, e as complicações pós-operatórias são infinitamente menores do que no procedimento cirúrgico. Embora o procedimento cirúrgico, eu queria, para a gente dar uma ideia, né? Porque quando a gente fala em porcentagem naquilo, né? O procedimento cirúrgico, hoje em dia, que nós fazemos da cirurgia bariátrica, é equivalente às complicações de uma cesárea. Então, para a gente ter uma noção, então, equivale a uma cesárea.
A gastroplastia endoscópica equivale ao parto normal. Muito Então, bem comparado. Muito bem comparado. Gostei da não é? comparação. Perfeito. É o parto normal, porque isso daqui permite uma comparação lógica, assim, vai falar 1%, 0%, 5%. Não é, né? Mas tem gente achando que você é um grande profissional, viu, Leandro? Estão escrevendo aqui que acham que você é um grande profissional. Eu tenho que concordar com o pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tem uma pergunta aí. Ah, a Silvia está falando que o doutor Gurgel, lá de Aracaju, mandou um abraço para nós e está gostando aí, está gostando do papo. Obrigado, meu querido. E nós estamos cuidando bem da Silvia. Ela apronta, mas a gente cuida bem dela. E teve um comentário aí que o marido dela fez uma cesárea. Ou seja, fez uma bariátrica. Estão perguntando, essa é uma pergunta interessante, né? Qual a diferença entre a cirurgia bariátrica e a gastroplastia endoscópica na perda de peso a curto, médio e longo prazo? Ah, tá. Então, a gente está comparando aqui bananas com maçãs, né? Maçãs com laranja, né? Que o pessoal fala. Porque a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia, né? Na cirurgia bariátrica, a primeira coisa, o tamanho do estômago que fica é menor do que na gastroplastia endoscópica. A gente não consegue deixar com a sutura endoscópica, com a costura endoscópica, não consegue deixar o estômago tão pequeno como a gente deixa na cirurgia mesmo, onde você vai lá, acessa a cavidade abdominal, opera o estômago por fora, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante é o efeito hormonal. Então, a cirurgia bariátrica, além do método ser um método restritivo pelo tamanho do estômago que ele fica, ele também é um método que a gente chama de metabólico, né? Então, com a cirurgia existiam umas produções de alguns hormônios gástricos, uns hormônios intestinais que atuam, por exemplo, na saciedade, na fome, para aquelas pessoas que têm diabetes, né? A resposta de uma cirurgia bariátrica, esses hormônios vão estimular o pâncreas a produzir mais insulina e vão melhorar esse diabetes. Então, a gente não pode comparar os métodos. Apesar dos dois serem métodos para perda de peso, são métodos que não é justo a comparação. Então, a perda de peso, sem dúvida, com uma cirurgia bariátrica é maior e por isso que ela é indicada, a cirurgia é mais indicada para aquelas pessoas que têm mais obesidade, que são mais obesas, que têm obesidade mórbida. Tá certo. Leandro, eu acho que a gente abrangeu o assunto. Eu não sei se sobrou alguma dúvida ou algum comentário. Uma coisa que me perguntam muito no consultório Sim. As pessoas que fizeram o famoso bypass gástrico, né, que acho que esse nome já está bem difundido, que é naquela cirurgia que você deixa o estômago pequenininho e aí você faz uma costura do intestino com o estômago, né? E as pessoas que depois de um período acabam, porventura, ganhando peso de novo. Eu posso fazer uma gastroplastia endoscópica? Na verdade, gastroplastia endoscópica, como ela é preconizada, não. Mas existe uma situação que, quando a pessoa ela pode ter um reganho de peso, porque a costura entre o estômago e o intestino ela fica muito grande depois de um tempo, uma dilatação na costura. E o que a gente pode fazer com a gastroplastia endoscópica é associar o plasma de argônio, ou seja, você faz uma cauterização dessa costura para ela diminuir de tamanho, e aí você consegue dar, com a máquina, né, você consegue fazer costura nessa boquinha, que é por onde a comida vai passar, diminuindo o tamanho. Então, existe essa possibilidade, sim, de fazer isso naquela pessoa que reganhou o peso, que tem um peso e que tem essa boca, a costura entre o estômagozinho novo e o intestino muito grande, a gente consegue diminuir de tamanho. Perfeito. Então,
resumindo, eu acho que a gente abrangeu o tema, né? A gastroplastia endoscópica é um tratamento intermediário entre o balão e a cirurgia bariátrica, com resultados bastante satisfatórios, com menos trauma, com recuperação mais precoce e que permite que a pessoa ganhe um status de vida, um peso adequado e mantenha esse peso magro a longo prazo. Essa é a ideia, com menos agressão e menos trauma. Na Gastromed, nós realizamos, como o Dr. Leandro chamou a atenção, todos os métodos. Colocamos o balão, fazemos a gastroplastia endoscópica, fazemos a cirurgia bariátrica. Mas o que nós oferecemos, na verdade, é um tratamento multidisciplinar. Um tratamento completo, com médico, cirurgião, endoscopista, mas principalmente a equipe de nutrologia, as nutricionistas, as psicólogas e mais, as avaliações clínicas complementares, com endocrinologista, cardiologista, com todo o aparato necessário para oferecer segurança e um bom resultado pós-operatório, pós-endoscópico, imediato, a médio e a longo prazo. Então, com isso daqui, continuamos com a nossa missão. Só reforçar que a gente faz o agendamento das consultas pelo site. Sim. Nosso telefone. O meu assessor para assuntos aleatórios, o Erlan, está chamando a atenção que todos nós, nessa época de Covid, nós podemos atender assim, as informações iniciais por telemedicina. Mas, para realizar o procedimento, há necessidade, sim, de consulta presencial e a participação com todos os demais profissionais para dar essa segurança ao paciente. Então, da minha parte, eu resolvi as minhas dúvidas. Leandro, se você tiver qualquer outra dúvida... Não, estamos à disposição para quem tiver curiosidade, para quem quiser tirar dúvida pessoalmente. A gente atende praticamente todo dia lá na Gastromed. Estamos à disposição e venha conhecer que vai valer a pena. E a doutora Rafaela chama a atenção, o doutor Rafael, sim, chama a atenção que tem a cirurgia plástica depois. Sim, se houver necessidade, com certeza. Bom, pessoal, boa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao doutor Leandro por essas explicações maravilhosas, muito obrigado a Silvia pela condução, muito obrigado ao Erlan por nos incentivar e esperamos vocês daqui a 15 dias no próximo live da Gastromed. Uma boa noite a todos. Boa noite, tudo de bom. O doutor Leandro está entrando já, né? Aguardando ele, acho que ele está penteando, está fazendo o penteado, está se arrumando aí, fez a barba, não fiz, não. Tirou o pó, colocou não, a barba uma base, né, Leandro? Esqueci de passar. Porque o brilho já é muito grande, então diminuiu o brilho. Leandro, quantos anos faz que a gente faz isso? Faz mais de 2 anos, não é? Já estamos indo para o 3º ano, né? Começamos em 2017, no primeiro caso. Logo que a Anvisa autorizou, né, esse procedimento, o material no Brasil, né? 6 meses depois a gente já começou a fazer, né? Começou a fazer, né? Esse procedimento tem um grande amigo, ex-residente, ex-pós-graduando nosso, que desenvolveu esse método. E ele era um dos grandes cirurgiões desse país, que é o Dr. Galvão. E ele
gostou muito da endoscopia, desenvolveu esse método e ele hoje em dia é um grande pesquisador e um grande divulgador desse método. E, evidentemente, pela afeição e amizade que nós temos, nós confiamos nisso e fomos estudar, fomos aprender isso. E hoje em dia, o Leandro, o doutor Leandro Barque, junto com a doutora Eliana, na Gastromed, estão desenvolvendo esse método, aplicando esse método, e a gente tem resultados animadores, né? Então, nesse sentido que a gente quis marcar esta reunião, para tirar dúvidas, para explicar melhor, para transmitir aquilo que a experiência nos ensinou. E hoje em dia a gente aplica com muita segurança esse método e estamos muito contentes com os resultados. Mas nós vamos desenvolver isso daqui, estamos esperando um pouquinho. Estou aqui com a minha diretora de live, a doutora Silvia Gurgel, que está nos orientando, e o meu orientador, doutor Erlan. Então, eles estão nos assessorando para a gente desenvolver essas lives aí e tentar transmitir aquilo que a gente aprendeu. O André entrou, quem mais? Cibele Zali está entusiasmada. A Cibele Zali é a nossa nutricionista, junto com a doutora Fabiola, e para o procedimento, qualquer procedimento bariátrico para dar certo, a gente tem que se agarrar, no bom sentido, nas nutricionistas e eu diria também nas psicólogas, né, Leandro? Sem dúvida. Eu acho que dá para iniciar. Falando que não. A minha diretora está dizendo que nós podemos iniciar a live, Leandro. Vamos embora, então. Eu acho que você poderia, então, dar uma explicadinha para nós e dizer o que é esse método, na verdade, o que é a gastroplastia endoscópica. Muito bem. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aí presente, assistindo, agradecer a presença de todos, né? Dar os parabéns para os nossos residentes que têm essa iniciativa de divulgar informação nesses tempos de pandemia, né? O empenho deles em se manter atualizados e também permitir que os outros adquiram conhecimento é muito legal. A gente resolveu falar sobre a gastroplastia endoscópica porque é impressionante o número, a procura que a gente tem tido por esse método, né? E o pessoal escuta muito, já chega e fala que quer fazer a bariátrica por endoscopia, né? Então, para a gente começar, esse método foi divulgado, né? Foi criado mais ou menos em 2012, 2013, quando começaram a surgir as primeiras publicações, uma série de casos de 20, 30, 50 pacientes. E os resultados foram se mostrando bastante animadores, né? Inclusive com uma perda de peso satisfatória e uma perda de peso sustentada também. Por se tratar de um método endoscópico, né, talvez o primeiro ponto que a gente tem que falar aqui, frisar bastante, né, a gastroplastia endoscópica não é uma cirurgia. Ela não é considerada um procedimento cirúrgico. Como o próprio nome diz, ela é um procedimento endoscópico. Então, é bom que fique isso muito claro, porque às vezes as pessoas... É comum, né, que faz cirurgia bariátrica, quem é operado, fala, eu fiz bariátrica, eu coloquei balão, e aí a pessoa acha que a perda de peso vai ser mais ou menos a mesma coisa do que uma cirurgia bariátrica. Então, cirurgia bariátrica, o procedimento cirúrgico, ele é mais agressivo e ele é mais, digamos, eficaz no sentido de perda de peso, e ele é mais indicado para pessoas com mais obesidade, né? A gastroplastia endoscópica, ele é um método diferente do balão intragástrico, né, que também é um método endoscópico para perda de peso, que é um método temporário. A gastroplastia endoscópica, ela foi criada para ser um método definitivo e duradouro. E é o que a gente tem observado, pelo menos nos nossos pacientes, nesses últimos 3 anos que a gente tem, quase 3 anos que a gente está fazendo, né? Em outubro a gente completa 3 anos. Então, o método, como é que ele funciona, né?
Ele é feito em hospital, que a gente chama hospital dia, né? Porque ele não requer internação prolongada. Geralmente 12 horas de internação é o suficiente. No entanto, ele é um método mais demorado que o balão intragástrico. O balão ele demora por volta de 20 minutos para ser realizado e a gastroplastia endoscópica é um procedimento mais longo, que dura em torno de 1h30, mais ou menos. E por esse motivo, ele é feito sob anestesia geral. A gente não pode, durante o procedimento endoscópico, ficar sedando o paciente muito tempo com risco, né? Então, para ter uma segurança maior, ele é feito sob anestesia geral em ambiente de hospital dia. A ideia dele foi, quando surgiu, foi tentar imitar, né, tentar mimetizar a cirurgia gastrectomia vertical, ou sleeve gástrico, que é feito por cirurgia, onde nesse método a gente grampeia o estômago e deixa o estômago parecendo um tubo. Porém, nesse método, o estômago ele é removido, ficando mais ou menos com apenas 20% da capacidade. Então, é uma cirurgia, digamos, uma amputação, seria uma ressecção do estômago. E a gastroplastia endoscópica, para se tentar, né, chegar aos resultados próximos a isso, a ideia foi fazer uma aplicatura, né, uma sutura, uma costura por dentro do estômago, como se a gente fizesse uma barra no estômago, né, para diminuir o diâmetro do estômago e evitando, sim, uma ressecção do estômago, que também a gente sabe que pode também gerar problemas de complicações. Então, é um método bastante seguro, porque ele evita uma ressecção de órgão, né? O órgão não é removido, ele é simplesmente amarrado por dentro. Por que a gente consegue comer bastante, né? Por que a gente consegue ir numa feijoada e comer 2 pratos, consegue ir no rodízio, né? O pessoal gosta de rodízio de carne, rodízio de pizza. Porque o nosso estômago ele tem essa capacidade elástica, né? Ele tem músculo, ele tem essa capacidade de distensão. A gente vai comendo e o estômago ele vai distendendo. Quando a gente faz a gastroplastia endoscópica, o racional, né, a ideia qual é? É fazer uma amarração do estômago por dentro, impedindo essa capacidade dele de se distender. Então, a gente vai diminuir o calibre do estômago, ou seja, a quantidade de comida que vai caber dentro do estômago é menor, e a gente também vai impedir que esse estômago tenha essa capacidade de se distender e receber mais alimento. Então, ele tem esse efeito restritivo na quantidade de comida que a gente come, ou seja, a gente come uma menor quantidade de comida, né? E a gente já se sente saciado, já se sente satisfeito, porque o estômago ele fica repleto. Então, esse é o princípio desse procedimento, é esse. É fazer uma restrição na capacidade de distensão do estômago, na capacidade de recepção de alimento. O que a gente tem observado também, alguns estudos têm mostrado também, que além de ter esse efeito restritivo, existe também, apesar de ser pequeno, não é comparado a uma cirurgia bariátrica mesmo, mas existe também um efeito pequeno, um efeito metabólico pequeno, principalmente com uma redução na produção do famoso hormônio da fome, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que chama grelina, né? Que é produzido pelo fundo do estômago. Então você está dizendo, Leandro, que fazendo esse procedimento a gente vai ter relativamente menos fome, né? Menos Sim. fome, menos vontade de comer, né? Não é isso? Exatamente, exatamente. Vamos lembrar que nós não estamos falando de uma cirurgia, estamos falando do método endoscópico. Então, a perda de apetite não é igual a uma cirurgia bariátrica, mas ela é existente, né? A redução daquela fome que a gente tem, ela é o que ajuda muito, né? O que ajuda bastante. O fato de não ter fome, eu acho que o fato de diminuir a fome, né? Sim. A vontade de comer, acho que não, né? Vontade a gente tem, mas reduzir a fome acho que é importante, né? Sem dúvida. É importante, isso ajuda muito. E a pessoa também, você falou, eu entendi, que ela fica satisfeita com uma menor quantidade de alimento, é isso? Na verdade, o racional, né, é exatamente esse. Ou seja, a pessoa, ela quer comer, então ela vai se alimentar, ela está habituada a comer aquela quantidade de comida, e aí quando ela vai comer, ela não consegue comer o prato que ela estava acostumada a fazer, porque ela vai comer uma menor quantidade do alimento e vai se sentir saciada e vai parar, e não vai precisar mais comer, né, do jeito que ela estava habituada. Agora, uma coisa muito importante que o senhor falou no começo, né, associar o procedimento, independente do procedimento que vai ser feito, se é um balão intragástrico, se é uma gastroplastia endoscópica ou se é a cirurgia bariátrica, todos os métodos eles requerem um comprometimento e uma participação intensa do paciente.
Se o paciente não estiver comprometido, independente do método que ele vai fazer, ele está fadado a ter sucesso. Então, é Olha, extremamente isso que importante. você está falando, isso que você está falando é muito importante e vale para qualquer procedimento de emagrecimento. A Exatamente. gente tem que se agarrar na nutricionista e na psicóloga. Tem que se agarrar mesmo, porque a gente fraqueja. Não importa a muleta que a gente vai usar, se é cirúrgica ou se é endoscópica. É uma muleta para a gente poder ter menos fome e para a gente se saciar com menor quantidade de alimento. Mas a gente fraqueja, né? A carne é fraca. Então, o Leandro pode dizer melhor do que eu que a cervejinha é dura. Você olha para aquela cervejinha gelada, assim, você diz, eu É não muita vou tentação. tomar. É muita Então, tentação. é muita tentação. Quando a gente fraquejar, eu acho que tem que ligar, vir para a Gastromed, falar com a nutricionista, falar com a psicóloga. Sabe, o tratamento tem que ser completo. E é isso que a gente quer oferecer para vocês. A gente quer oferecer não só um procedimento menos agressivo ou menos traumático, mas um conjunto, um tratamento completo que lhes dê segurança e que permita um emagrecimento sadio. Sadio. O que eu queria lhe perguntar é assim, explicar para o pessoal quem pode fazer esse procedimento, quem que deve não, quem que pode. Tá. Olha, a questão do IMC, poder... eventualmente, tem muita pergunta de IMC, né? Sim, nós vamos falar. Aqui é bem característico falar querer é poder, né? Na verdade, é rara a gente ter uma contraindicação em se fazer a gastroplastia endoscópica. É óbvio que uma pessoa que não tem obesidade não tem indicação de fazer. Ou que ela, pelo menos, não tem um sobrepeso importante. Aquela pessoa que já operou o estômago... Isso que você falou agora, Leandro, é importante. A pessoa, para fazer a gastroplastia endoscópica, então, não precisa ter obesidade mórbida. Sobrepeso, um peso, vamos dizer assim, excessivo, que não chega à obesidade mórbida, permite fazer, é isso? Exatamente, só retomando, então, assim, quem não pode fazer é quem já, por algum motivo, já tem alguma operação no estômago, já tirou um pedaço do estômago, já fez uma cirurgia bariátrica, né? A gente recebe, às vezes, bastante paciente que já operou, fez um bypass gástrico há 10, 15 anos e, por algum motivo, teve algum reganho de peso e eles voltam ao consultório para perguntar se eles podem fazer a gastroplastia endoscópica, né? Então, existe uma possibilidade de fazer, às vezes, um ajuste da anastomose, da costura, mas não o procedimento como ele é descrito, como diminuir o estômago por dentro. Então, assim, o método ideal, as pessoas que mais se beneficiam, que têm um resultado melhor, são aquelas pessoas que têm um sobrepeso. E o sobrepeso, o que é, né? Se a gente lembrar lá do IMC, o índice de massa corpórea, é aquela pessoa que tem o IMC entre 25 e 30, que ela tem um sobrepeso. E aquela pessoa que tem a obesidade grau 1, ou seja, aquela pessoa que tem o IMC entre 30 e 35. Talvez esses pacientes são os que mais têm a resposta, porque a quantidade de perda de peso que eles têm que perder não é igual a um paciente com obesidade mórbida. No entanto, nada impede que uma pessoa com obesidade mórbida, que por algum motivo tem algum pavor de cirurgia, não quer ressecar o estômago, né, tem medo das complicações da cirurgia bariátrica, que não são desprezíveis, são pequenas, mas não são desprezíveis, ela pode sim fazer a gastroplastia endoscópica, mesmo sabendo que talvez não seja um método mais ideal para aquela pessoa. Então, se a gente analisar qual seria as pessoas que estariam da faixa de IMC com maior indicação, seriam aquelas pessoas com IMC entre 30 e 35, ou seja, a obesidade leve ou a obesidade grau 1. Essas são as pessoas que têm aquele maior benefício. Por quê? A perda de peso, em geral, da gastroplastia endoscópica, a média, né? É óbvio que tem pessoas que ficam acima da média e tem pessoas que ficam abaixo, mas a média da perda de peso gira em torno de entre 18% e 20% do peso da pessoa. Então, tem uma pessoa que pesa 100 quilos, ela vai perder ali 20, 22 quilos,
né? E aí a gente considera um resultado dentro do esperado. Né? Leandro, eu acho que era importante também dizer o seguinte, a dieta. Todo mundo quer saber se vai sair do procedimento e vai comer. A ideia, eu acho que não é essa. A ideia é justamente permitir que a gente coma menos e escolha os alimentos. Então, qual é a dieta que é recomendada no pós-operatório da gastroplastia endoscópica? Então, relembrando que para a gente explicar o pós-operatório, é imprescindível o acompanhamento da nutricionista e é imprescindível o acompanhamento da psicóloga, porque a ansiedade, né, é um mal do século XXI. Né? A ansiedade, a maior parte das pessoas acabam descontando a ansiedade na comida, né? Então é importantíssimo o acompanhamento que a gente chama multidisciplinar. Da mesma maneira que aquela pessoa que coloca balão, aquela pessoa que faz cirurgia bariátrica, existe uma dieta específica. E ela vai ficar em torno mais ou menos de 10 a 15 dias após o procedimento, se alimentando só de líquidos e caldos. Líquidos ralos, líquidos coados, ou seja, vai tomar água de coco, vai tomar chá, vai tomar gelatina, vai tomar os caldos de proteína, que são importantes, né? São caldos que são feitos à base de carne, caldos que são feitos à base de frango, de peixe, né? Vão tomar os suplementos de proteína nesses 10 primeiros 10 a 15 dias. Mas o paciente começa a já tomar os líquidos imediatamente após o procedimento, não é isso? Diferente da cirurgia bariátrica, que leva alguns dias para poder se alimentar. Nesse caso, a gente pode alimentá-lo logo em seguida. Em geral, exatamente. Em geral, a gente costuma fazer o procedimento na parte da manhã. Depois que o paciente ele volta da anestesia, ele está mais acordado, já levantou, já foi ao banheiro, né, já está se sentindo bem desperto, ele já pode iniciar a ingesta de caldos, de líquidos, de água, de gelatina, de Gatorade, de água de coco, e já é liberado para ele tomar assim, 3 a 8 horas depois do procedimento. Inclusive, a gente encoraja e estimula para que eles façam isso, porque isso ajuda também a aceitação mais rápida, né, dos líquidos, né? Então ele fica nessa dieta mais ou menos de 10 a 15 dias, nessa dieta estritamente líquida, e a partir desse momento a gente começa a introduzir então as dietas que a gente chama de dietas cremosas. Ou seja, ele vai pegar ali um legume, vai bater no liquidificador, vai coar, vai poder tomar um suco de laranja, que é um pouquinho mais espesso, né? E aí ele vai ficar mais ou menos nesse mesmo período mantendo os líquidos ralos com uma dieta um pouco mais cremosa, que também vai durar mais ou menos uns 10 dias. A partir desse 20º dia de procedimento, ele vai para uma dieta mais espessa, né, mais pastosa. Um purê, um mingau, até eventualmente com um arroz bem mole, ele já pode se alimentar. E depois, mais ou menos de 30 dias, a gente começa a liberar para a comida normal. Com carnes bem moles, frango, peixe, macarrão. E a quantidade, com certeza, que a pessoa vai começar a comer é muito menor. E Leandro, uma dúvida. Pacientes com refluxo, eles podem fazer esse procedimento? Essa é uma ótima pergunta e a gente recebe bastante paciente que tem doença do refluxo, mas que a doença do refluxo está relacionada à obesidade, né? Então, ele precisa tratar a obesidade para melhorar do refluxo. Então, às vezes, a grande parte das causas de refluxo está relacionada ao excesso de peso. Então, ele fazendo o procedimento e emagrecendo, o refluxo vai embora. A gente não tem notado, da mesma maneira que existe no sleeve gástrico, né, que é a cirurgia, aquela que você corta o estômago e deixa o estômago com tubo, a gente não tem encontrado a mesma incidência de refluxo, aquela pessoa que não tinha refluxo e que começa a ter refluxo depois do procedimento. Inclusive, uma outra pergunta que os colegas sempre têm, né, e até os pacientes têm, quando eles têm a famosa hérnia de hiato, né, uma hérnia de hiato que tem ali a transição do esôfago com o estômago numa posição fora do normal, que pode causar refluxo, também não é um impeditivo de fazer o procedimento. É óbvio que existem hérnias de hiato que são gigantes. Tem pessoas que
tem eventualmente grande parte do estômago dentro da cavidade torácica, dentro do tórax. Então, nesse caso, com certeza, o procedimento não é indicado. Mas pequenas hérnias de hiato de 2, 3 centímetros. Inclusive, ontem, o paciente que a gente operou ontem, a gente fala operar, mas não é uma cirurgia que fez o procedimento ontem, ele tinha uma hérnia de hiato de 3 centímetros com fluxo. E nós fizemos o procedimento nele com toda a segurança e com toda a tranquilidade. O paciente, no balão, a gente sabe que depois de colocar o balão, nas primeiras 48 horas, 72 horas, o paciente tem muito vômito. Tem muito vômito e com o balão a gente tem, de fato, refluxo porque tem uma estase gástrica. Na gastroplastia endoscópica, tem esses vômitos, tem esse refluxo? O que a gente, como eu faço os 3 métodos, né? Eu coloco o balão, eu faço a gastroplastia endoscópica e faço a cirurgia bariátrica. O que a gente percebe é que se a gente for comparar a incidência, né, de efeito colateral, se a gente pode chamar assim, ou seja, o que o paciente vai sentir logo após o procedimento, a gastroplastia endoscópica é um método que dá menos efeito colateral, sem dúvida nenhuma. O paciente de balão, para quem já colocou isso é balão, importante. sabe mais que os confortável que o balão, né? É mais muito mais, confortável que o balão. sem dúvida. É muito mais confortável que o balão. O balão, tem pessoas que a gente coloca, é raro, mas a gente coloca hoje, ele depois de um dia ou 2 dias, ele volta e pede, pelo amor de Deus, para tirar, porque ele não aguenta. Que é muito desconfortável no começo, né? Falando em não aguenta, esse procedimento é reversível? Essa é uma pergunta também boa. Eu nunca tive que desfazer esse procedimento. O que a gente tem encontrado na literatura é que quando existe, por algum motivo, que esse procedimento tenha que ser desfeito, ele não dá para ser desfeito por endoscopia. Porque o estômago, a aderência que se faz no estômago, né, com a sutura, é como se fosse uma cola, né? O estômago, a parede do estômago cola com a parede do estômago. Então, o que a gente vê descrito é que quando, por algum motivo, tem que ser desfeito esse procedimento, que acho que são extremamente raros, ele tem que ser feito por cirurgia, por videolaparoscopia. Uma outra pergunta que o pessoal faz muito, né? Tá bom, eu vou fazer esse procedimento e se no futuro eu vou emagrecer, e se no futuro eu engordar de novo? O que eu faço? Pode acontecer? Eu falei, sim, pode. Até com cirurgia bariátrica, tem uma pequena porcentagem, 15 a 20% dos pacientes que reengordam, né? Imagine com um procedimento endoscópico. Fazer a gastroplastia endoscópica não impede que você faça, se houver necessidade no futuro, nova gastroplastia endoscópica, ou seja, você pode fazer uma replicatura e você também pode, eventualmente, fazer cirurgia bariátrica. Então, fazer a gastroplastia endoscópica não tira outras possibilidades futuras que você possa, eventualmente, precisar, né? Então, esse também é um ponto positivo do método. Em relação a o que o paciente pode sentir, o que eu posso sentir, né? E o que geralmente ele sente no primeiro dia? Sente um pouco de desconforto, porque como o procedimento ele é feito, ele demora mais ou menos 1h30, né? Então a gente tem que insuflar aquele estômago com bastante gás. Apesar de a gente colocar o gás carbônico, que ele é altamente absorvido no corpo, a pessoa sente um estufamento importante no período imediato, ali quando acorda. Por isso que é importante, depois que faz esse procedimento de caminhar, levantar, para poder esses gases irem embora. E a outra coisa é vômito. O paciente pode ter vômito. E o que assusta... Não tem vômito, né? Ele pode ter vômito. Tem dor? Dor só quando acorda, né? Por causa dos gases. Depois não tem dor. Dor de gases, né? Barriga dor de gases. Cheia. Exatamente. E a outra coisa que ajuda. Isso. E a outra coisa que quando ele vomita, o paciente se assusta às vezes porque vomita sangue, né? O estômago ele é muito irrigado. Nosso estômago pela fisiologia dele, né? Para que ele serve, existe muito vaso de sangue nele. Então, quando a gente dá ponto nesse estômago, ele pode ter um sangramento ali, que é normal do procedimento, faz parte do procedimento. E tem alguns pacientes que às vezes ligam e falam, doutor, vomitei sangue. Todos esperam. Não, acontece mesmo com frequência vomitar sangue quando vomita, porque quando você passa ponto no estômago, ele tem essa possibilidade de sangrar um pouquinho. Mas isso é autolimitado.
você não precisa se preocupar, isso é um sangramento, é um sanguezinho que fica ali no estômago, que precisa pôr para fora porque dá enjoo. E não abre depois os pontos, não abre os pontos quando vomita, né? Não, não, não. Não tem como esse fio arrebentar. Ele é muito forte, o fio. O fio, ele é muito forte. Não tem como arrebentar. E assim, eu fiz o balão. Fiz o balão, emagreci, estou feliz. Só que, evidentemente, tirei o balão e voltei a engordar. Quanto tempo, depois de retirada o balão, a gente pode fazer isso? Porque quando a gente coloca o balão, o estômago fica inchado e a parede dele fica mais grossa. Então, por exemplo, quando tira o balão para fazer cirurgia bariátrica, é pelo menos 90 dias. E para fazer a endoscópica, é a mesma coisa? O estômago, ele tem músculo, né? Tem músculo nele. Então, quando você coloca o balão, ele faz musculação, porque ele quer saber o que está ali, ele fica contraindo e tal. Então, ele fica hipertrofiado mesmo, né? É normal. E aí, quando você vai fazer um procedimento, você tem que esperar um período para isso desinchar mesmo. Em média, 60, 90 dias, pelo menos, para poder fazer a gastroplastia endoscópica com segurança. Então, tem que esperar realmente. Aí, bom, você acha que já falou que depois desse procedimento, eventualmente, se tiver reengorda, a gente pode até fazer uma cirurgia bariátrica, né? Depois, caso haja reengorda, né? Uhum. O sucesso, evidentemente, eu quero insistir nisso daqui, é aproveitar a equipe multidisciplinar, a nutricionista, a psicóloga, o médico, para ter um resultado excelente. Mas, além da alimentação, é necessário usar também vitaminas? Um suplemento? As pessoas acham que tomar vitamina é porque ela não está se alimentando direito, né? Eu não estou comendo direito, preciso tomar vitamina. Na verdade, se o nosso corpo entende que está faltando vitamina, ele vai tentar estocar tudo que ele tem e é o que a gente não quer numa situação dessa. Então é importante, na fase aguda de perda de peso, que são nos 6 primeiros meses, né? Pelo menos na gastroplastia endoscópica, também fazer uso de vitamina, de aporte. Não existe nenhuma dificuldade na absorção dos alimentos que a pessoa ela vai comer. Por onde a comida vai, é exatamente igual. Não tem nenhuma mudança. Mas a gente encoraja e estimula que o paciente, nessa fase, né, de perda de peso, tome vitamina para tentar, entre aspas, enganar o corpo, né, dizendo que tem bastante vitamina, que está tudo bem, que ele pode perder peso e que não está tendo nenhum problema. Então, a gente recomenda que sim, que use da vitamina. Tem umas perguntas aqui. Uma delas é o seguinte: se é mais comum as pessoas engordarem após balão ou após gastroplastia? Então, eu vou me permitir responder, porque o balão, no momento que você retira o balão, você não tem mais nenhum freio. Você está livre e solto, ou solta. E há necessidade de aproveitar o balão para tentar uma reeducação nutricional, mas evidentemente que a probabilidade, a taxa de reengorda após balão é maior do que da gastroplastia endoscópica, que é um método, como o Dr. Leandro mencionou no início, é um método definitivo. Ele costura o estômago e reduz o tamanho do estômago. Então, tem que, como é que chama? A resposta é que a reengorda é muito menor do que com a gastroplastia, né? E aí, a pergunta é o seguinte: o doutor Hamilton está perguntando se é possível fazer na Gastromed. Então, é isso que o doutor Leandro, eu, doutor Hamilton, a Silvia, o Erlan, todo mundo estamos trabalhando para
começar a fazer na Gastromed com mais conforto para o paciente e não ter necessidade de internação hospitalar. Não é isso, Leandro? Exatamente, a gente já tem praticamente quase tudo pronto para poder fazer na Gastromed, já tem um carrinho de anestesia, já tem todos os equipamentos, mas é uma questão ainda de alguns detalhes para a gente poder fazer esse método com segurança, né, para os pacientes, que é o mais importante, né, a pessoa fazer, ter segurança que vai ficar tudo bem, e é o que a gente vai garantir, sem dúvida. Em relação Tem mais uma pergunta sobre o quê, Silvio? Complicações. Quais são as complicações do procedimento? Ou eventuais complicações, se são frequentes, se não são? Não, complicação é muito raro. Além das complicações relacionadas à anestesia, né, que também são extremamente raras, mas que eventualmente pode acontecer. Em relação especificamente ao método, o que mais ocorre com frequência é sangramento. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente passa aquele ponto no estômago, não é incomum ter um sangramento ali que geralmente é autolimitado. Ele para sozinho, não precisa fazer nada. Então, é muito raro a pessoa ter uma hemorragia que não vai parar. Então, nunca viu acontecer, existe reportado na literatura. A outra coisa que pode acontecer é uma perfuração do estômago. Porque a ideia do método, qual é? É amarrar o estômago, a parede toda do estômago. Não adianta a gente só dar ponto na parte interna do estômago, né? Na camada mais interna. Então, o método ele foi feito para fazer uma sutura, uma costura na parede total do estômago. E pode acontecer de ter perfuração do estômago, microperfuração, ou seja, aquele gás que a gente está colocando ali no estômago para poder distender o estômago, né? Que do jeito que é feita a endoscopia, aquele gás pode ir para dentro da barriga, dentro da cavidade abdominal. Mas, felizmente, também, quando isso acontece, ele na imensa maioria das vezes, ele é autolimitado. Porque mesmo depois você vai amarrar o estômago, né? Então, não vai ter problema. Ele é absorvido, eventualmente você dá um antibiótico. Então, é um método muito seguro. É um método bem, bem seguro mesmo. E complicação muito bom também, né? Quando você mexe no estômago, né? Ele não é comum, mas ele pode acontecer, porque o estômago, você mexe nele, ele pode dar enjoo, né? Com certeza. E que preparo que a gente precisa para poder realizar esse procedimento? Bom, primeiro tem que passar por uma avaliação médica, né? Ver entender o motivo da pessoa, por que ela quer fazer aquilo, por que ela escolheu aquele método, o que ela já fez para tentar emagrecer, né? Precisa entender qual que é a razão. Uma vez, e ver se ela tem a indicação, como eu falei no começo, né? Aquela perda aquele IMC dentro do esperado. Explicar quais são os benefícios, né? E aí você vai solicitar os exames para fazer o procedimento. Basicamente, são os exames que a gente usa para fazer uma cirurgia mesmo, né? Um exame de sangue, uma avaliação, dependendo das doenças, das comorbidades que a pessoa possa ter, uma avaliação com um cardiologista, dependendo da idade, por causa da anestesia. Eu sempre gosto de fazer uma endoscopia antes do dia do procedimento, para saber se aquele estômago está tudo legal com ele, se existe alguma gastrite que precisa ser tratada antes, né? E aí você já pode tratar antes. E basicamente é isso. É uma avaliação pré-operatória, pré-procedimento, com exame de sangue, dependendo do paciente, cardiologista e uma endoscopia. Precisa fazer manometria? Não. Não é um método que a gente faz a não ser que o paciente tenha alguma queixa de refluxo importante. Aí a gente está vendo para tentar identificar alguma doença, mas de uma maneira geral, não. Não precisa fazer manometria do esôfago. Não precisa fazer, não. A menos que o paciente tenha queixa de disfagia, ou se ele tiver algum entalo, alguma coisa, precisa ser investigado. A gente não tem feito. Né? É importante realçar aquilo que você falou, de fazer uma endoscopia prévia e também fazer todos os exames e fazer uma ultrassonografia. Pacientes, às vezes, com excesso de peso, têm cálculos na vesícula biliar, então a gente tem que fazer. Todas essas avaliações a gente faz sempre na Gastromed, a gente tem condições de fazer tudo isso daqui. E
a gente faz uma avaliação completa, como se fosse uma cirurgia clássica, né? Mas chamamos mais uma vez a atenção que esse procedimento é endoscópico. Endoscópico, a recuperação é mais rápida, a realimentação é precoce e as complicações pós-operatórias são infinitamente menores do que no procedimento cirúrgico. Embora o procedimento cirúrgico, eu queria, para a gente dar uma ideia, né? Porque quando a gente fala em porcentagem naquilo, né? O procedimento cirúrgico, hoje em dia, que nós fazemos da cirurgia bariátrica, é equivalente às complicações de uma cesárea. Então, para a gente ter uma noção, então, equivale a uma cesárea. A gastroplastia endoscópica equivale ao parto normal. Muito bem comparado. Muito bem comparado. Gostei da comparação. Perfeito. É o parto normal, porque isso daqui permite uma comparação lógica, assim, vai falar 1%, 0%, 5%. Não é, né? Mas tem gente achando que você é um grande profissional, viu, Leandro? Estão escrevendo aqui que acham que você é um grande profissional. Eu tenho que concordar com o pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tem uma pergunta aí. A Silvia está falando que o doutor Gurgel, lá de Aracaju, mandou um abraço para nós e está gostando aí, está gostando do papo. Obrigado, meu querido. E nós estamos cuidando bem da Silvia. Ela apronta, mas a gente cuida bem dela. E teve um comentário aí que o marido dela fez uma cesárea. Ou seja, fez uma bariátrica. Estão perguntando, essa é uma pergunta interessante, né? Qual a diferença entre a cirurgia bariátrica e a gastroplastia endoscópica na perda de peso a curto, médio e longo prazo? Tá. Então, a gente está comparando aqui bananas com maçãs, né? Maçãs com laranja, né? Que o pessoal fala. Porque a cirurgia bariátrica, ela é uma cirurgia, né? Na cirurgia bariátrica, a primeira coisa, o tamanho do estômago que fica é menor do que na gastroplastia endoscópica. A gente não consegue deixar com a sutura endoscópica, com a costura endoscópica, não consegue deixar o estômago tão pequeno como a gente deixa na cirurgia mesmo, onde você vai lá, acessa a cavidade abdominal, opera o estômago por fora, né? Esse é o primeiro ponto. O outro ponto importante é o efeito hormonal. Então, a cirurgia bariátrica, além do método ser um método restritivo pelo tamanho do estômago que ele fica, ele também é um método que a gente chama de metabólico, né? Então, com a cirurgia existiam umas produções de alguns hormônios gástricos, uns hormônios intestinais que atuam, por exemplo, na saciedade, na fome, para aquelas pessoas que têm diabetes, né? A resposta de uma cirurgia bariátrica, esses hormônios vão estimular o pâncreas a produzir mais insulina e vão melhorar esse diabetes. Então, a gente não pode comparar os métodos. Apesar dos dois serem métodos para perda de peso, são métodos que não é justo a comparação. Então, a perda de peso, sem dúvida, com uma cirurgia bariátrica é maior e por isso que ela é indicada, a cirurgia é mais indicada para aquelas pessoas que têm mais obesidade, que são mais obesas, que têm obesidade mórbida. Tá certo. Leandro, eu acho que a gente abrangeu o assunto. Cirurgia que você deixa o estômago pequenininho e aí você faz uma costura do intestino com o estômago, né? E as pessoas que depois de um período acabam, porventura, ganhando peso de novo. Eu posso fazer uma gastroplastia endoscópica? Na verdade, gastroplastia endoscópica, como ela é preconizada, não. Mas existe uma situação que
Quando a pessoa ela pode ter um reganho de peso, porque a costura entre o estômago e o intestino ela fica muito grande depois de um tempo, uma dilatação na costura. E o que a gente pode fazer com a gastroplastia endoscópica é associar o plasma de argônio, ou seja, você faz uma cauterização dessa costura para ela diminuir de tamanho, e aí você consegue dar, com a máquina, né, você consegue fazer costura nessa boquinha, que é por onde a comida vai passar, diminuindo o tamanho. Então existe essa possibilidade, sim, de fazer isso naquela pessoa que reganhou o peso, que tem um peso e que tem essa boca, a costura entre o estômagozinho novo e o intestino muito grande, a gente consegue diminuir de tamanho. Perfeito, perfeito. Então, resumindo, eu acho que a gente abrangeu o tema, né? A gastroplastia endoscópica é um tratamento intermediário entre o balão e a cirurgia bariátrica, com resultados bastante satisfatórios, com menos trauma, com recuperação mais precoce e que permite que a pessoa ganhe um status de vida, um peso adequado e mantenha esse peso magro a longo prazo. Essa é a ideia, com menos agressão e menos trauma. Na Gastromed, nós realizamos, como o Dr. Leandro chamou a atenção, todos os métodos. Colocamos o balão, fazemos a gastroplastia endoscópica, fazemos a cirurgia bariátrica. Mas o que nós oferecemos, na verdade, é um tratamento multidisciplinar. Um tratamento completo, com médico, cirurgião, endoscopista, mas principalmente a equipe de nutrologia, as nutricionistas, as psicólogas e mais, as avaliações clínicas complementares, com endocrinologista, cardiologista, com todo o aparato necessário para oferecer segurança e um bom resultado pós-operatório, pós-endoscópico, imediato, a médio e a longo prazo. Então, com isso daqui, continuamos com a nossa missão. Só reforçar que a gente faz o agendamento das consultas pelo site. Sim. Nosso telefone. O meu assessor para assuntos aleatórios, o Erlan, está chamando a atenção que todos nós, nessa época de Covid, nós podemos atender assim, as informações iniciais por telemedicina. Mas, para realizar o procedimento, há necessidade, sim, de consulta presencial e a participação com todos os demais profissionais para dar essa segurança ao paciente. Então, da minha parte, eu resolvi as minhas dúvidas. Leandro, se você tiver qualquer outra dúvida... Não, estamos à disposição para quem tiver curiosidade, para quem quiser tirar dúvida pessoalmente, a gente atende praticamente todo dia lá na Gastromed. Estamos à disposição e venha conhecer que vai valer a pena. E a doutora Rafaela chama a atenção, o doutor Rafael, sim, chama a atenção que tem a cirurgia plástica depois. Sim, se houver necessidade, com certeza. Bom, pessoal, boa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao doutor Leandro por essas explicações maravilhosas, muito obrigado a Silvia pela condução, muito obrigado ao Erlan por nos incentivar e esperamos vocês daqui a 15 dias no próximo live da Gastromed. Uma boa noite a todos. Boa noite, tudo de bom. Dário? Uma coisa que me perguntam muito no consultório é as pessoas que fizeram o famoso bypass gástrico, né, que acho que esse nome já está bem difundido, que é naquela cirurgia que você deixa o estômago pequenininho e aí você faz uma costura do intestino com o estômago, né? E as pessoas que depois de um período acabam, porventura, ganhando peso de novo. Eu posso fazer uma gastroplastia endoscópica? Na verdade,
gastroplastia endoscópica, como ela é preconizada, não. Mas existe uma situação que, quando a pessoa ela pode ter um reganho de peso, porque a costura entre o estômago e o intestino ela fica muito grande depois de um tempo, uma dilatação na costura. E o que a gente pode fazer com a gastroplastia endoscópica é associar o plasma de argônio, ou seja, você faz uma cauterização dessa costura para ela diminuir de tamanho, e aí você consegue dar, com a máquina, né, você consegue fazer costura nessa boquinha, que é por onde a comida vai passar, diminuindo o tamanho. Então existe essa possibilidade, sim, de fazer isso naquela pessoa que reganhou o peso, que tem um peso e que tem essa boca, a costura entre o estômagozinho novo e o intestino muito grande, a gente consegue diminuir de tamanho. Perfeito, perfeito. Então, resumindo, eu acho que a gente abrangeu o tema, né? A gastroplastia endoscópica é um tratamento intermediário entre o balão e a cirurgia bariátrica, com resultados bastante satisfatórios, com menos trauma, com recuperação mais precoce e que permite que a pessoa ganhe um status de vida, um peso adequado e mantenha esse peso magro a longo prazo. Essa é a ideia, com menos agressão e menos trauma. Na Gastromed, nós realizamos, como o Dr. Leandro chamou a atenção, todos os métodos. Colocamos o balão, fazemos a gastroplastia endoscópica, fazemos a cirurgia bariátrica. Mas o que nós oferecemos, na verdade, é um tratamento multidisciplinar. Um tratamento completo, com médico, cirurgião, endoscopista, mas principalmente a equipe de nutrologia, as nutricionistas, as psicólogas e mais, as avaliações clínicas complementares, com endocrinologista, cardiologista, com todo o aparato necessário para oferecer segurança e um bom resultado pós-operatório, pós-endoscópico, imediato, a médio e a longo prazo. Então, com isso daqui, continuamos com a nossa missão. Só reforçar que a gente faz o agendamento das consultas pelo site. Sim. Nosso telefone. O meu assessor para assuntos aleatórios, o Erlan, está chamando a atenção que todos nós, nessa época de Covid, nós podemos atender assim, as informações iniciais por telemedicina. Mas, para realizar o procedimento, há necessidade, sim, de consulta presencial e a participação com todos os demais profissionais para dar essa segurança ao paciente. Então, da minha parte, eu resolvi as minhas dúvidas. Leandro, se você tiver qualquer outra dúvida... Não, estamos à disposição para quem tiver curiosidade, para quem quiser tirar dúvida pessoalmente. A gente atende praticamente todo dia lá na Gastromed. Estamos à disposição e venha conhecer que vai valer a pena. E a doutora Rafaela chama a atenção, hein? O doutor Rafael, sim, chama a atenção que tem a cirurgia plástica depois. Sim, se houver necessidade, com certeza. Bom, pessoal, boa noite, muito obrigado pela audiência, muito obrigado ao doutor Leandro por essas explicações maravilhosas, muito obrigado a Silvia pela condução, muito obrigado ao Erlan por nos incentivar e esperamos vocês daqui a 15 dias no próximo live da Gastromed. Uma boa noite a todos. Boa noite. Tudo de bom.